Olá, meu nome é Gabriela Parpinelli e vou apresentar o meu trabalho desenvolvido no Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília no período de 2020 a 2021. O tema da pesquisa tem o título Educação Patrimonial sobre a Preservação da Fazenda Velha de Sobradinho. Tendo em vista a importância do patrimônio cultural do Distrito Federal e buscando fazer uma contribuição para a área da educação patrimonial, a pesquisa se propõe a realizar um estudo de caso sobre a preservação da Fazenda Velha, situada na região administrativa de Sobradinho. Assim, os objetivos específicos da pesquisa são compreender os elementos que para a sociedade representam a necessidade de preservar o significado histórico, cultural e artístico da Fazenda Velha, estabelecer relações entre as regiões administrativas, compreendendo que elas são parte integrante da construção da capital, fazer uma análise da ação pedagógica desenvolvida no objeto de estudo e, como resultado da pesquisa, propor um material didático como sugestão e complemento das ações pedagógicas. A metodologia de pesquisa se dividiu em 3 etapas. A primeira foi o levantamento de dados e do referencial teórico referente à educação patrimonial e o próprio objeto de estudo, a Fazenda Velha. As fontes principais foram sites oficiais, livros, legislações, artigos, dissertações, notícias e vídeos. A segunda etapa foi a análise desses dados, tendo em vista as diretrizes estudadas na etapa anterior. Por fim, como resultado e contribuição da pesquisa, foi a construção de um material didático como sugestão e complemento das ações pedagógicas desenvolvidas no objeto de estudo. A Fazenda Velha apresenta características que representam um marco importante da ocupação do Centro-Oeste, anterior mesmo à construção da capital federal. Por isso, pode-se dizer que ele é um acervo vivo do Brasil colonial. Sua construção é marcada por vastos valores artísticos, culturais, históricos e ambientais que fazem parte de uma identidade regional. Estima-se que sua construção foi realizada no século XIX devido à descoberta de resquícios que datam de 1884 durante um processo de restauração da casa-sede. A sua arquitetura é caracterizada por paredes de adobe, piso de aroeira, janelas e portas feitas de madeira e detalhes pintados na cor amarela, telhados de telhas de barro feitos no próprio local. Nessa imagem é possível observar a localização da Fazenda Velha dentro do mapa do Distrito Federal. Ela está situada na região rural do Planalto Goiano, entre as cidades de Paranoá, Itapuã, Sobradinho e Planaltina. Fazendo uma ampliação do mapa, conseguimos observar a Fazenda Velha e o perímetro do lote. O conjunto edificado é composto pela casa-sede, capela, manjolo, casa de rapadura, de farinha e casas de tijolo, áreas de lazer e acesso à preservação ambiental. A pesquisa foca numa abordagem em fundamentos da educação patrimonial, e um dos caminhos para se efetivar esse objetivo é por meio de ações pedagógicas. Durante a pesquisa, foi possível identificar que a principal ação desenvolvida na Fazenda Velha era a visita guiada durante todo o processo de visitação. Esse processo tinha as seguintes etapas. A primeira era a introdução ao contexto histórico da Missão Cruz e a própria construção da Fazenda Velha, percorrendo a casa-sede e os seus anexos. A segunda parte era a compreensão e experimentação dos processos que eram desenvolvidos no local. Então, a produção da farinha, a produção da rapadura e como eram confeccionados o tijolo de adubo. Em terceiro, era desenvolvida a trilha ecológica próxima à margem do Ribeirão Sobradinho, inserindo a preservação ambiental durante o processo de aprendizagem. A intenção da elaboração do material didático para a Fazenda Velha é essencialmente complementar a experiência das ações pedagógicas e aprimorar a absorção do conteúdo adquirido durante a visita guiada. Para isso, escolheu desenvolver o material didático da seguinte forma: que ele fosse impresso, de preferência no tamanho A4, justamente pelo seu caráter econômico e de fácil execução, que ele fosse composto por um conjunto de textos explicativos e itens iconográficos referentes ao roteiro de visita proposto pela Fazenda Velha, e como seu público-alvo é infantil, o roteiro tinha o objetivo de ser visualmente agradável, lúdico, claro e bem simples. Esse foi o resultado final do material didático desenvolvido no presente trabalho. Ele foi dividido em 2 partes. A primeira, nessa lacuna amarela, ficam as informações principais da Fazenda Velha e instruções de como utilizar o material didático. Na segunda parte, foi desenvolvido um mapa que teve como referência o roteiro de visita da Fazenda Velha. Separado em 5 etapas, esse mapa possui tanto textos explicativos de cada uma das partes
durante a visita, como atividades que as crianças possam participar e interagir ao mesmo tempo que adquire e absorve o conteúdo. Por fim, pode-se concluir que o presente trabalho teve o objetivo de reconhecer a Fazenda Velha como patrimônio cultural e artístico do Distrito Federal e entender como ele é parte integrante da formação do Distrito Federal. Além disso, buscou contribuir para a área da educação patrimonial e das ações pedagógicas com a elaboração de material didático e, por fim, agregar valor à experiência do patrimônio histórico e cultural existente em Brasília.